Olá, pessoal! Com alegria, damos início ao curso Memória, Verdade e Justiça nos Museus, Políticas de Memória e Disputas Narrativas, realizado no âmbito do projeto Inventário Participativo Memória, Verdade e Justiça do Paraná, em parceria com o LUME Lugar de Memória Juiz Aldo Fernandes. A realização deste curso, no contexto da 24ª Semana Nacional de Museus, possui especial relevância para o nosso projeto, cuja trajetória tem sido profundamente comprometida com ações educativas em patrimônio, memória e direitos humanos. Todas as atividades de contrapartida social desenvolvidas pelo projeto, bem como a própria concepção dessa iniciativa, partem da convicção de que a educação constitui uma das formas mais potentes de transformação social, construção democrática e aproximação entre pessoas, experiências e territórios. Nesse sentido, a temática da Semana Nacional de Museus, Museus Unindo um Mundo Dividido, dialoga diretamente com os princípios que orientam o nosso trabalho. Defesa da memória como prática coletiva, fortalecimento da escuta e do diálogo e valorização dos espaços culturais como instrumentos de formação crítica e cidadã. Os museus e lugares de memória desempenham um papel fundamental nesse processo. Mais do que preservar os acervos, documentos e vestígios históricos, essas instituições participam ativamente da elaboração social do passado, da valorização das experiências silenciadas e da defesa dos direitos humanos. São espaços que contribuem para a formação crítica e para o fortalecimento de uma cultura democrática comprometida com a não repetição das violências de Estado. É com grande satisfação que nós recebemos para este curso hoje a professora Samantha Visquadrar e o professor José Maurício Arruti, pesquisadores que são especialistas no tema, cuja trajetória acadêmica e intelectual constitui referência nacional nos estudos sobre memória, direitos humanos e narrativas históricas. Desejamos a todas as pessoas participantes um excelente curso e esperamos que esse encontro possa fortalecer reflexões, diálogos e sensibilidades em torno das múltiplas relações entre memória, verdade, justiça e museus. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Eu passo a palavra para a professora Samantha. Obrigada, Cláudia. Quero parabenizar a iniciativa, agradecer o convite de estar aqui, também, né, compartilhar a mesa com o Arruti e lamentar a ausência, né, da Ana Paula. É sempre bom ouvir os colegas, a gente aprende muito. E, enfim, e você sempre aí na luta por, né, trabalhar com esses temas, principalmente a ideia dos lugares de memória associados à questão da ditadura, que é onde eu acabo me inserindo, né, embora eu venha de um laboratório que é o Laboratório de História Oral e Imagem, onde a questão da escravidão é muito forte, o território indígena também, né, é um outro braço que a gente tem aberto nos últimos anos, que é relacionado aos lugares de memória da ditadura, não só no Brasil, mas também na América Latina, fazendo uma discussão da história pública, né, dessa construção desse conhecimento compartilhado entre os historiadores, os militantes, os familiares, os sobreviventes, para refletir, né, que memorial ou que memoriais a gente gostaria, o que a gente gostaria de ver nesses memoriais, né, o que nos representaria nesse memorial e também uma visão não só do passado, mas uma visão do futuro, né? Pensar a ditadura, mas pensar nesses espaços também a democracia em curso no país e o fortalecimento desses valores democráticos e dos valores também associados à questão dos direitos humanos. Eu vou falar particularmente de um caso, que é um caso de um projeto que eu tenho liderado junto com a Ângela Moreira, aqui na UF, né, na Universidade Federal Fluminense, desde o final de 2025, é uma parceria com o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, um projeto que foi renovado, ele tem mais 2 anos, né, à frente, e é um projeto que visa construir o futuro memorial no imóvel de Petrópolis, mais conhecido como Casa da Morte. Não é o projeto do memorial ainda, né? A gente está levantando as questões justamente para refletir, né, o que a gente quer, para que a gente não comece do nada,
quando esse memorial, né, essa casa for finalmente, a gente assim espera, desapropriada, para que a gente já tenha uma bagagem para entrar nessa casa e fazer a construção que a gente pensa, né? Para quem não conhece, a Casa da Morte é um imóvel residencial localizado em Petrópolis. Ela pertencia à família Loders, uma família de origem alemã, e durante os anos da ditadura ela foi usada, a gente está calculando ali entre 1971 e 1974, como um espaço basicamente de extermínio, né? Não só de tortura e prisão, mas também de extermínio. É uma casa cercada por muitos pactos de silêncio feito pelos militares, com muita ausência de documentação. Ela só foi possível, né, da gente conhecer através da sua única sobrevivente, que foi a Inês Etienne, uma militante que já faleceu, mas que se preocupou durante os 90 dias que ela ficou na casa em registrar os nomes dos colegas militantes que passavam na casa, o número do telefone, as sensações físicas, que era frio, tinha subido a serra, e também os codinomes usados pelos militares que estavam atuando aí. A casa ela é de origem do CIE, né, do Centro de Informações do Exército, associado diretamente ao gabinete do ministro do Exército. Contava com policiais também, mas a origem, a sua estrutura é completamente associada, basicamente, na verdade, associada ao Exército. Imagina que ela tenha começado a funcionar em fevereiro de 1971, logo após a morte do Rubens Paiva, né, em final ali de janeiro de 71, e funcionado até, estima-se, né, não tem uma data precisa, até 1974. A Inês, que é essa única sobrevivente da casa, ficou presa entre maio e agosto de 1971, então ela tem, né, uma memória dessa origem da casa, ali dos primeiros anos, do primeiro ano, dos primeiros meses, e quando ela sai, ela fica ainda presa por 9 anos, quando vem a lei da anistia, ela faz a denúncia pública, né, em 79, e localiza a casa em Petrópolis, por sua memória, porque em uma única vez um dos militares a deixou sair, ela conseguiu visualizar, ela guardou o número do telefone, era uma época que não tinha tantos telefones no Brasil, isso facilita, e a partir dali ela localiza o imóvel e as denúncias começam, né, sobre o que tinha ocorrido ali, as investigações. A casa aparece no Brasil nunca mais, a casa vai aparecer nos relatórios da Comissão Nacional da Verdade, da Comissão Estadual do Rio de Janeiro e da Comissão Municipal de Petrópolis, né, todas as referências a essa casa e a outros possíveis imóveis residenciais que foram cedidos, né, por pessoas que eram simpatizantes da ditadura. Então, isso também mostra, através dessa casa, a participação civil, né, nos esquemas repressivos que a ditadura organizou. A casa hoje é habitada por um outro proprietário, e há um processo em curso de desapropriação, a casa já está tombada, e há um processo de desapropriação do imóvel que está na justiça. Havia tido um ganho de causa, o proprietário fez um último, agora, recurso, e a gente está esperando, então, a decisão final, a palavra final da Justiça, né? O projeto conta com o apoio do Ministério Público Federal de Petrópolis, através da doutora Vanessa, o Grupo Pro Memorial Casa da Morte, né? Então, há uma participação da sociedade civil. Dentro dessa perspectiva de construir um memorial, a gente também organizou algumas atividades. Eu acho que é um pouco para pensar quem está aí começando, né? Achou um local, está batalhando por um local, para pensar nisso, né? Então, a gente tem previstas, algumas já foram realizadas, outras vão ser realizadas ainda, audiências públicas com familiares, militantes, representantes da sociedade, com a Prefeitura de Petrópolis, que também tem sido uma parceira nessa construção. Então, uma das primeiras reuniões foi com o funcionalismo de Petrópolis, né, para localizar. Petrópolis é uma cidade turística, aqui no Rio de Janeiro, uma das cidades mais visitadas no estado do Rio, né, por um outro passado, que é o passado imperial. Então, você tem o Museu Imperial, as Joias da Coroa, né, o Palácio de Cristal, uma série de outras coisas, e que nesse momento vive, né, aí uma
a Casa de Santos Dumont, ela vive uma outra disputa e uma outra, né, que é a Petrópolis Negra, que também tem ali pleiteado esse passado, né, ligado à escravidão e à resistência negra no Brasil, e o passado da própria ditadura que entra, né, esse Brasil republicano. Petrópolis era a sede também da onde muitos dos nossos presidentes passaram férias, né, então tem essa memória que estava ali tangenciada, né, apagada por esse protagonismo imperial. Então, a construção também tem procurado, esse memorial, dialogar com essas outras memórias dentro dessa cidade, através, seja, como eu falei, das audiências públicas, dos cursos para professores, porque a gente entende que a parte do educativo tem que ser fortalecida, porque em outros lugares, né, a seção na maior parte dos lugares é o público escolar e universitário que frequenta, né, religiosamente esses espaços levados por seus professores. Então, né, o que é ter esse espaço? A gente fez esse curso com professores, entendendo a história de Petrópolis, o lugar da casa, da ditadura, né, e o que é exigido da gente quando a gente frequenta e leva nossos alunos ali. Ao mesmo tempo, também curso para guias turísticos, que foi uma das inovações, eu acho, que a gente conseguiu implementar, que foi pensar, né, um turismo de memória, um dark tourism, né, de frequentar esses lugares. Então, né, não é para que tipo de turista que frequenta, né, o que se espera de um turista, a ideia também de lugares de consciência, que a gente vê em Auschwitz, vê em outros lugares, né, que a pessoa saia, após essa visita, de alguma forma transformada e tocada pelo que aconteceu ali, né, que tenha uma empatia com as vítimas e que defenda os valores democráticos e de direitos humanos. Então, a gente teve essa entrada. Ao mesmo tempo, a gente está se preocupando com a construção de um centro de memória. A gente está fazendo entrevistas em blocos também, com familiares, militantes, políticos envolvidos, com a apropriação dos lugares, que é um lugar em disputa desde os anos 80, então muita gente já passou ali, e a gente espera, né, que finalmente, quando a gente puder entrar nessa casa, um outro passo vai ser o trabalho da antropologia forense. Já houve uma escavação muito tosca, vamos por assim dizer, nos anos 80, sem as habilidades e os cuidados que a gente reconhece hoje, e também de uma arqueologia pública. Então, é um passo para pensar, né, essa ocupação, pensar esse imóvel. É um projeto aqui na UF que envolve a arquivologia, o turismo, né, um projeto interdisciplinar também, a arquitetura, porque a gente tem que pensar essa casa, as mudanças que foram feitas nessa casa. Ao mesmo tempo, né, a gente realizou alguns seminários que foram importantes para a gente. Um primeiro seminário foi o seminário com lugares de memória no Brasil, para a gente entender, né, a gente não tem no Brasil uma política pública estabelecida, a gente segue normas internacionais e normas do Mercosul, né, da Unesco, a gente vai, né, do ICOMOS, a gente vai dialogando com essas normas, mas a gente ainda não tem normas próprias brasileiras, né, para uma normativa como a gente vê em países vizinhos aqui na América Latina. Então, esse seminário visava a gente também entender como que cada lugar, né, o próprio Lume que esteve presente, o DOICOS de São Paulo, o DOPS do Rio, o DOPINHA de Porto Alegre, o Memorial da Democracia. Então, como que o Maria Antônia, como que cada um está lidando, né? Quais são as dificuldades financeiras, de fluxo de pessoal, de visitantes, de construção de acervos e o material educativo. Então, a gente fez esse seminário, que vai sair em livro, gratuito. O seminário foi um diálogo com a Argentina e Chile, porque a gente costuma, né, fazer sempre muita comparação entre Brasil e esses países, e a gente viu que alguns problemas são os mesmos, né, falta de financiamento, que muda conforme o governo muda de origem, né, origem política, né, a construção inicial, como foi difícil, às vezes era, né, muitos falando, entrou eu e mais um colega, então nós nos revezávamos durante a semana, então também as coisas não nascem prontas,
Então, é por isso até esse nosso projeto, né, e que a gente incentiva que outros façam, que é uma construção coletiva, onde a gente vai vendo o que é possível, para na hora que finalmente a chave estiver nas nossas mãos, a gente entra ali já com uma bagagem. E, além disso, uma produção de material didático. Todo esse material vai ficar disponível gratuitamente, né, para que sirva para outras pessoas lerem e pensarem, né, a sua própria experiência, porque é um longo processo, né? A gente tem, desde 81 até hoje, né, uma disputa, horas com maior foco, horas com menor visibilidade, né, com maior visibilidade. Durante o processo das comissões da verdade, a casa ficou muito exposta, e uma luta que é também muito da população de Petrópolis, como eu falei, né, o Centro Amoroso Lima, o Grupo Pro Memorial, que são grupos que estão ali atuando já há muitos anos, esperando e ansiando por esse reconhecimento. Então, é pensar, né, como fazer também um diálogo nacional, né? O Ministério agora ele fez um mapa, que eu recomendo todo mundo que estiver vendo esse curso visite, né, o Lugares pela Memória, que ele vai mapeando uns lugares, há também dentro do Ministério mapeamento dos lugares relacionados à escravidão, e há esse mapeamento dos lugares relacionados à ditadura, que vão receber placas iguais, que serão colocadas com um QR Code, onde as pessoas que passarem por ali poderão, né, ler, se com celular, ler o QR Code, né, e finalmente, enfim, só saberem do que se passou ali, né? São espaços muito ligados a uma educação, não uma educação formal, né, mas um outro tipo de museu, né, que não são, a gente discute muito se seriam ou não museus esses lugares, né, e a gente trabalha com a ideia desses lugares de memória e consciência, aonde as pessoas visitam, tem muito impacto, né, porque a ideia de que você está onde as coisas aconteceram, mas não são cenários, isso é um ponto importante. Esses lugares são provas judiciais também, à medida em que você pode fazer um trabalho de arqueologia e antropologia forense, né, localizar e de dar respostas para aqueles familiares, né? Então, isso faz com que esses lugares, seja a Casa da Morte, um local onde, né, hoje a gente estima que mais de 30 pessoas passaram por ali, você só tem uma sobrevivente, que a gente possa ter o que se discute muito, que é a ideia do dever de memória, né? Honrar as pessoas que passaram ali, de alguma forma, e contar de uma maneira ética e respeitosa aquela história. É muito difícil algumas questões que eu vou levantar aqui, né, que a gente discute muito, qual é o lugar dos repressores nesses memoriais, aonde eles entrariam, principalmente na parte expográfica, como lidar com visões, com pressões, tem que contar todos os lados, né? Que história você elege contar ali, isso passa de uma visão do presente, do que a gente está dizendo que é importante hoje para a gente contar sobre esse passado. Então, são casas que, embora, né, e ela tem essa peculiaridade, ela não era um espaço, uma delegacia, um quartel, ela era um imóvel residencial que durante 3, 4 anos foi usada para a repressão, e depois ela voltou à sua, né, estrutura familiar, de famílias que criaram seus filhos, foram felizes ali, né, enfim, pessoas têm memórias ligadas à sua infância naquele espaço. Então, discutir também essa função social desses imóveis, como que eles vão se colocando nessa história, né, e essa participação que é muito difícil da gente discutir, que é a participação da sociedade civil na própria, não só no apoio, né, mas na própria repressão, né, de saber o que está acontecendo ali, ou de ter essa informação e seguir, né, vivendo nesse imóvel. Então, são esses desafios, né, de pensar, né, essa visita, pensar a segurança da casa, também, ela fica numa rua sem saída, também pensar na construção junto com os vizinhos, porque quem ainda não conhece, a casa ela fica numa rua, como eu disse, ela fica no alto de uma subida, a rua tem uma cancela, são poucas as casas que existem hoje lá, na época ainda eram menos do que a gente tem hoje, é uma rua sem saída, que de repente vai ter um fluxo muito grande, assim a gente espera, claro,
né, de vans, de carros, de pessoas. Então, a gente reconhece também que é uma alteração da vida cotidiana das pessoas que moram naquele lugar, naquela rua. Então, uma das propostas também é essa conversa com os vizinhos, né, de como que a sua vida pode, né, ser alterada com menores transtornos, e que a gente possa, enfim, ter esse memorial. É um projeto do governo federal que está bem empenhado nisso, né, nessa construção, tem sido um parceiro, né, e eu acho que isso denota também a importância da universidade. Eu acho que depois desses 2 seminários que eu falei anteriormente, ficou muito claro a importância da universidade nesses espaços, né, com sua liberdade, né, e sua autonomia na construção, né, das exposições, na forma como você vai gerir, né, esses espaços, porque eles são alvos ainda de uma disputa de memória. E não à toa a gente tem pouquíssimos lugares no Brasil ainda, né, relacionados à ditadura, abertos para visitação, como é o Centro, né, Maria Antônia em São Paulo, ou o Memorial da Resistência também em São Paulo. Então, a gente tem, né, e o próprio Lume em Curitiba. Então, é esse diálogo, né, e essa luta que vem reconhecida pela Comissão Nacional da Verdade nas suas recomendações e também no Plano Nacional de Direitos Humanos, que a gente tem feito esse processo. E abertos a críticas e sugestões, né, e cobranças também, né, porque é isso, cada um tem a sua visão do que deve ser, e é necessário achar um consenso, né, nessa construção. Que história queremos contar ali, né? A história de quem vai ser contada ali e como vai ser contada essa história. Isso é um desafio, e que tem a ver com o que eu falei no início, né? De uma história pública, uma história construída a muitas mãos, não só pelos especialistas, mas também pelos sobreviventes, pelos militantes, por essa sociedade, né, contando com a colaboração, e a gente torce muito dos vizinhos, porque também há uma memória local, né, ali que é importante, não só do período da ditadura, mas democrática também, com a série de protestos que foram feitos e são feitos, manifestações recorrentemente na porta da casa. A casa hoje ela é tombada, há um pedido de tombamento no IPHAN, que ainda não foi avaliado, apreciado, né? A gente teve o primeiro tombamento agora do DOPS, o prédio do DOPS de São Paulo. Há outros, eu acho, se eu não me engano, 5 pedidos no IPHAN de imóveis associados à ditadura. O DOI-CODE de São Paulo, se eu não me engano, o DOI-CODE do Rio, com certeza, a Casa da Morte. Então, a gente tem outros pedidos que também tensionam, né, e cobram do órgão federal relacionado a patrimônio o tombamento de outras memórias, né, e memórias difíceis, memórias traumáticas, mas que devem ser preservadas. Caso alguém tenha algum interesse, né, eu tenho agora um Instagram, que é Lugares de Memória _, que é relacionado à minha pesquisa. Eu tenho uma pesquisa no CNPq desde 2015, agora eu não vou lembrar o ano, que é sobre lugares de memória e consciência na América Latina, principalmente relacionada à parte pedagógica. Então, quem puder, enfim, entrar, conhecer, eu agradeço. O próprio material do Laboy, que é onde a gente acaba divulgando as nossas atividades relacionadas à questão da ditadura, da escravidão e indígenas, estão todas ali, né? E é curioso ver como muitas vezes a gente se esbarra, mesmo com temporalidades tão diferentes, na memória traumática, na memória da disputa, na memória do território, e às vezes a gente está ali conversando e vendo aonde nossos trabalhos se aproximam. Então, é isso. Caso alguém tenha sugestões, pode me escrever também, ou pelo lugar ou pelo e-mail, que depois eu acho que a gente pode colocar aí, tá bom? Mas muito obrigada, e que venham novos lugares de memória relacionados à ditadura no Brasil. Muito bem, professora Samanta, muito obrigada pela sua aula. Lembrando aqui, a professora Samanta foi a palestrante do nosso primeiro evento do Lume, em 2021,
o nome do evento era Iniciando as Atividades, né? Foi o marcador, inauguração do Lume. E sim, nós vamos colocar depois todos os contatos para que as pessoas possam visualizar na edição do curso, né? E agora passamos a palavra, então, para o professor José Maurício Arruti. Bem-vindo, professor. A palavra é sua. Boa noite, muito obrigado, Cláudia. Muito prazer, Samantha, ouvi-la. Conhecia um pouco da história, mas é bem interessante estar acompanhando isso, né, poder dialogar em torno disso. A situação que eu vou trazer é bem diferente dessa, mas, curiosamente, ela encontra alguns pontos de contato que depois, talvez no debate, a gente possa falar sobre eles, né? Eu vou falar um pouco de uma experiência de participação num processo de curadoria compartilhada que nós realizamos no Museu da Imigração de São Paulo. O Museu da Imigração, no ano de 2025, renovou sua exposição permanente, que já tinha 11 anos, e nesse processo de renovação da exposição permanente, ele passou algo em torno de 5 anos fazendo pesquisas, né, levantando tópicos para fazer a renovação dessa pesquisa, dessa exposição, e entre então 2020 a 2025, mais ou menos, eles fizeram algumas pesquisas nesse sentido, e eu comecei a participar desse processo em 2023, né? E minha participação se deu no sentido de organizar, junto com o Emerson de Oliveira Souza, também conhecido como Emerson Guarani, e com a Clarice Josivânia da Silva, que é a Clarice Pancararu, um módulo sobre deslocamentos indígenas e negros em São Paulo, né? Então, o nome da exposição permanente, da nova exposição permanente que foi inaugurada no final do ano, é Migrar, Histórias Compartilhadas sobre Nós, e eu vou falar um pouco da concepção desse módulo chamado Deslocamentos Indígenas e Negros, né? O Emerson de Oliveira é cientista social, é Guarani Andeva, é cientista social formado na PUC de São Paulo, foi professor na rede pública paulista durante 10 anos, até entrar como funcionário da FUNAI agora nesse ano, e a Clarice é Pancararu, né, nascida em Pernambuco, sertão de Pernambuco, atualmente é supervisora do núcleo de exposições do Programa Cultural do Museu das Culturas Indígenas, em São Paulo, né? Então, são parceiros já antigos, a Clarice há mais tempo, né? E nós tivemos a companhia fundamental do Tiago Auro dos Santos, que é antropólogo e gestor de pesquisa do Museu da Imigração lá, né? Que nos acompanhou, coordenou esse trabalho. Então, foi uma curadoria compartilhada, e nesse sentido repleta de tensões e acordos, e também de aprendizado, de descobertas, que foi muito interessante. Essa exposição, em especial esse módulo sobre o qual eu gostaria de falar um pouco para vocês, representa uma inflexão importante na trajetória dessa instituição de memória, né? Eu não sei se os ouvintes conhecem, mas o Museu da Imigração foi construído no prédio que foi a Hospedaria dos Imigrantes do Brás, né? A Hospedaria dos Imigrantes é um prédio bastante monumental, uma arquitetura enorme, né? Com um volume enorme de quartos disponíveis para ocupação de imigrantes. Ainda hoje, o museu ocupa apenas uma parte desse prédio, porque uma outra parte continua sendo usada para trabalho social, hoje não mais com migrantes, mas com moradores de rua, né? E essa hospedaria dos imigrantes foi construída em 1887, justamente nesse processo de preparação para essa crise do café e da conhecida crise da mão de obra, que estava já sendo antecipada com a emancipação, né, com a extinção da escravidão, do regime escravista, em 88. Então, ela é inaugurada no ano da abolição, e ela desempenha esse papel de hospedaria de imigrantes até 1978, quando ela
a hospedaria dos imigrantes é extinta, né? Ao longo desse período, nós temos algo em torno de 2 milhões e meio de pessoas que passam pela hospedaria, né? Inicialmente, essa hospedaria foi construída pela elite paulista de cafeicultores para receber os migrantes europeus, né? E isso funcionou quase que exclusivamente na recepção dos imigrantes europeus até a década de 1930 e 1940, quando tanto a migração, né, a imigração decai em termos de volume, quanto em função do surgimento de novas razões de migração e imigração. Então, a partir de 30 e 40, o público fundamental começa a ser refugiados de guerra e também os migrantes internos, em especial os migrantes nordestinos, né? Nós temos um fluxo brutal de imigrantes nordestinos a partir da década de 30 e 40, em função das grandes secas que assolaram a região naquele momento, e em função de uma política que a literatura já classificou como indústria da seca, né? Então, muitos recursos eram mobilizados para o Nordeste, para vários estados do Nordeste, mas basicamente a migração foi muito brutal. Os dados ainda não são, eu não tenho os dados aqui em mãos, mas esse período de migração da população nordestina, ou seja, de uma migração interna, acabou superando, em termos de volume populacional, aquilo que vinha sendo acumulado de migração europeia, né? Isso significa, então, um pouco a história, um resumo bastante sucinto da história dessa instituição até 1978, né? Então, a instituição é fechada, ela perde a função, e alguns anos depois, 4 anos depois, em 1982, o CONDEFAT, né, que é o Conselho de Patrimônio de São Paulo, tomba esse prédio, né? O prédio é tombado pelo seu valor histórico e monumental, e ele começa a ser submetido a uma discussão sobre a produção de um centro histórico do imigrante, né? Então, em 86, surge, de fato, o Centro Histórico do Imigrante. Em 93, oficialmente é criado o Museu da Imigração, né, e outras coisas vão sendo acumuladas ali no Museu da Imigração. O museu também serve como um lugar para a Festa do Imigrante, que inaugurada, né, que é iniciada em 96, e em 98 tem um Memorial do Imigrante, né, que é o que vai dar origem às exposições no local. Então, o que acontece nesse início da instituição, né? Há uma concentração bastante intensa da ideia de que o museu é dedicado à memória do imigrante europeu. Então, nós temos, basicamente, uma exposição, uma coleta de materiais, de doação, inclusive, das famílias de imigrantes, de documentos, de fotos, de objetos, e muito direcionado aos portugueses, espanhóis, alemães, né, italianos, principalmente, no caso de São Paulo, que acabam dominando a imagem do Museu da Imigração, né? Então, o Museu da Imigração, basicamente, era um museu que recepcionava essas famílias e definia, e estava muito adequado à ideia de um São Paulo que, com a imigração, se modernizou, se embranqueceu, né, e que se tornou europeu, né? Então, São Paulo, cidade europeia, tinha no Museu da Imigração um grande, vamos dizer assim, um grande construtor dessa memória europeia modernizada, europeizante, né, e moderna, que acaba sendo uma marca também da historiografia tradicional da cidade, né? O museu tem, então, portanto, entre ali 93 até 2010, é isso que prevalece na instituição, né? Entre 2010 e 2014, a instituição é fechada para fazer uma reforma, né, e
esse processo acaba reabrindo a instituição de um jeito bastante renovado, tem uma nova exposição permanente, perdão, na verdade a exposição é constituído uma expografia moderna, né? Então o museu se adequa às concepções modernas da museografia, com recursos multimídia, instalações interativas, são introduzidos os depoimentos orais, não mais só os objetos, né? E dentro desse perfil de uma museografia moderna, são introduzidos também, introduzida também a ideia de uma experiência, de que o museu não é só a exposição de objetos, mas também é o compartilhamento de uma experiência com o visitante, né? Então, tem muitos elementos sensoriais sendo introduzidos, né? E uma certa valorização da subjetividade do imigrante. Então, essa reforma de 2014 é muito importante, mas no sentido de adequar o museu a essa expografia moderna, né? E também ele acaba ampliando um pouco o público, no sentido de que a ideia da história oral vai se tornando mais central, e ele vai se abrindo também para os imigrantes estrangeiros não europeus, né? Então, a gente começa a ter a representação de bolivianos, haitianos, refugiados e imigrantes africanos e árabes, né? E aí o Museu da Imigração tem essa ampliação, né? E esse é o perfil do museu, que permanece de 2014 até 2025. Portanto, há novamente uma ampliação, né, do escopo, vamos dizer assim, da representação de imigrantes, mas eles continuam sendo estrangeiros, né? A ideia de imigração continua sendo fundamental nesse processo de constituição do museu, né? E quando começa a se discutir a nova exposição, que é a atual, a nova exposição permanente, inaugurada em 2025, essas questões começam a ser colocadas sob um ponto de vista crítico, né? A ideia de decolonização começa a surgir, a ideia de pluralidade, e principalmente a ideia de diásporas internas brasileiras, né? Então, voltando àquilo que eu tinha dito, né, sobre mudança do perfil dos imigrantes a partir da década de 30, o museu se dá conta da necessidade de contemplar o migrante interno, né? O migrante, que é basicamente representado, inclusive, no imaginário paulista como nordestino, né? E essa categoria é uma categoria muito importante, porque ela acaba visibilizando uma situação social, né? O nordestino é uma categoria social em São Paulo, né? Mas ela, apesar da sua importância e apesar da sua efetividade, nós tivemos uma migração de Alagoas, de Sergipe, inacreditável. Praticamente um terço da população alagoana migrou ao longo desse período para São Paulo, por exemplo, né? Pernambuco também, em menor escala, mas também um percentual enorme de imigrantes. Essa diversidade, o que acontece é que a categoria nordestino, que já visibiliza uma coisa importante diante da expografia anterior, ela ainda assim acabava apagando a diversidade do que o nordestino traduz, né? Então, a ideia de que essa migração era nordestina acaba, de certa forma, atenuando o fato de que boa parte dessa população, por exemplo, era indígena, e que estava saindo de aldeamentos indígenas que tinham sido extintos oficialmente no final do século XIX, e que, em função da extinção oficial, estavam sendo assediados, né, estavam sendo expropriados, a população estava sendo submetida a violências, e, junto com a seca, né, na oportunidade da seca, migraram para São Paulo. Então, a ideia, ao longo do processo de pesquisa que foi sendo desenvolvido de 2023, nesse período que eu participo, né, como co-curador nesse processo, a gente faz uma reflexão sobre isso, né, sobre a necessidade de visibilizar essa migração interna, mas também abrir essa caixa
né, que também era uma outra caixa fechada do migrante nordestino, para visibilizar a diversidade que estava composta, né, que é composta por esses imigrantes, né. Então, nesse caso, a gente participa desse, vamos dizer assim, desse segundo momento de inflexão institucional, que é de trazer para dentro da narrativa do Museu da Imigração os deslocamentos negros, né, muitos deles de comunidades quilombolas, que hoje nós conhecemos como comunidades quilombolas, na época não se colocava, né, o termo, mas migrantes indígenas, né, apátridas, né, e trazendo problemas relativos vamos dizer assim, ao próprio questionamento sobre o sentido da ideia de migração, né? A migração sempre foi vista muito do ponto de vista da cidade como um abandono do campo, né? Então, é um abandono do campo para a cidade, em que a população rural não vê perspectivas de vida, né? Ou que olha para a cidade como uma grande oportunidade, fonte de oportunidade, mas também de ilusões, né? Mas é como se esse movimento fosse um movimento unilateral, né? Unidirecional. E quando a gente começa a fazer essa pesquisa, a gente começa também a fazer um levantamento junto às populações indígenas que moram hoje em São Paulo. Então a gente não fala só da história da década de 30 e 40, da migração nordestina, mas a gente vai até as populações indígenas que estão habitando hoje São Paulo, para entrevistar essas populações e trazer essas entrevistas para o módulo, né, de forma a permitir que essa experiência ilumine um pouco a ideia de migração. E nesse processo é muito interessante perceber que São Paulo não é o ponto final dessa viagem, né, mas muitas vezes é um ponto de parada, uma parada muitas vezes longa, de anos, mas que é completada pelo retorno dessa população às suas aldeias de origem, né? Então a gente vai mudando de fato a própria ideia de migração que estava contemplada no museu, né? Então não só o público ele vamos dizer assim, diversificado, mas o próprio conceito de imigração ou de migração começa a ser questionado também, né? Então, é um pouco por aí que o módulo vai se apresentando, e ele é composto também, portanto, por uma produção artística de uma artista indígena, é, é, que é a Adriana Cariú, que hoje é moradora de Brasília, mas que tem origem também no Nordeste, uma indígena de origem nordestina, e que ela passa um período um período no museu, produzindo a sua obra em diálogo com a gente, um diálogo intermitente com a gente, e ela produz a obra que está exposta lá hoje, né, um conjunto de obras, são 3 grandes exposições dentro desse módulo, que ajudam a produzir também um deslocamento com relação à ideia de museu como um repositório de objetos antigos, né, mas introduzindo uma ideia de criatividade, né, de uma provocação artística que ajuda a representar aquela experiência que a gente está querendo traduzir, né. Então, esse módulo hoje é constituído das obras da Adriane Cariú, de alguns vídeos que nós produzimos junto às famílias indígenas Guarani e Pancararu, em São Paulo. Então, tem essas entrevistas com esses depoimentos sobre a experiência da migração e dessa migração que é também, às vezes, uma migração de retorno, e um conjunto de dados, tem uma parte interativa, alguns totens interativos, em que a gente oferece para o visitante a possibilidade de fazer perguntas associadas a esse tema, né? Então, na medida em que ele vai fazendo perguntas no totem, vão se abrindo respostas, e a gente vai tendo acesso a mapas, linhas do tempo, definições. Então, é um módulo bastante
movimentado, né, nesse sentido, que contempla dados demográficos, históricos, geográficos, depoimentos e uma produção artística da Adriane Cariú. Então, é um pouco nesse sentido que eu estava querendo trazer essa experiência, porque me parece que esse movimento do Museu da Imigração é um movimento bastante rico do ponto de vista e muito ilustrativo do movimento que tem sido percorrido pelas instituições de memória no mundo e, em particular, hoje no Brasil, né? Que é esse deslocamento da memória da cidade como um ente absoluto, né? Mas que também pode ser composto pelo campo, um deslocamento da memória centrada numa história europeia, né? E, principalmente, uma multiplicidade, né? uma multiplicação de vozes sobre esses fenômenos, né? Então, acho que o mais importante nesse processo é perceber como tem uma pluralidade crescente que vai ganhando espaço nos museus, né? Então, esses museus vão, né, obviamente, sob conflito, sob disputa, como a Samantha tinha dito. O museu, nesse caso da imigração, também é um museu em disputa, né? Porque, como ele tinha passado muitas décadas sendo um lugar de visitação das famílias italianas, das famílias portuguesas, espanholas, que moram em São Paulo, esse deslocamento temático foi um deslocamento também que produziu atritos com esse público, né? Que produziu atritos com a expectativa que essas famílias, de autorrepresentação dessas famílias paulistas que mantêm a memória da imigração vinda da Europa, né? Mas, por outro lado, ele está abrindo para um conjunto enorme de famílias que nunca se viu representada nesse museu. Então, essa ampliação é muito interessante para o museu, né, no sentido de que ele se torna mais público, de fato, né, e o que eu acho que é interessante nisso, já talvez ensaiando um diálogo com a Samantha, né, com a exposição da Samantha, e talvez também com o que a Cláudia vai apresentar, né, essa ideia de o drama da curadoria, né, das curadorias desses museus, com relação à busca do consenso em torno das posições, né, de que memória nós estamos falando, né? Então tem uma disputa pelas memórias, né? E a Samantha falou num esforço de buscar o consenso, né? Eu fiquei me perguntando aqui se o esforço é de fato de buscar o consenso e se isso é possível, ou se a ideia, talvez, dessas expografias, elas possam ser mais criativas se a gente tenta expor e refletir sobre o dissenso. Dissenso. Né? Então, talvez esse tópico seja um tópico interessante, né? Não para fomentar, né, uma disputa que já existe, né? Não para botar lenha na fogueira, mas para aprender com esse dissenso, né? Para expor, refletir sobre ele, traduzir ele da melhor forma possível para o público, de forma que os próprios atores em dissenso possam refletir sobre suas diferentes posições também, né? Acho que isso é bem interessante. Mas, enfim, então eu acho que é um pouco isso que é a experiência que o Museu da Imigração está fazendo agora, com essa exposição nova, né, de longa duração, que deve durar mais uns 10 anos, deve ficar em exposição mais uns próximos 10 anos. O museu tem vários espaços de exposição temporária, né, mas tem um espaço de exposição permanente, e esse módulo que a gente participou da curadoria compartilhada, né, trazendo um pouco essa experiência de ruptura, de disputa, mas ao mesmo tempo também de pluralização do museu. Obrigado, acho que era isso. Obrigada, professora Ruth, parabéns pelo trabalho. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre o nosso projeto Inventário Participativo. Eu acho que nós temos aqui nas 3 falas, a gente consegue pensar alguns pontos bem semelhantes, né? O lugar da escuta, a questão, uma preocupação pelo trabalho ser participativo, né? Da gente não concentrar tudo
dentro das instituições e poder ouvir os demais, né, as pessoas que estão no bairro, as pessoas que participaram. A proposta da minha fala é falar um pouquinho sobre o projeto Inventário Participativo, mas também pensar como que a gente lida com os arquivos esquecidos, ou arquivos em tempos de negacionismo, né? O projeto Inventário Participativo, ele... Pode passar, Gabi, por favor. Ele é a quinta etapa de um processo que começou lá em 2012, com o Fórum Paranaense Verdade, Memória e Justiça. Continua a primeira... agora sim. Tá, obrigada, Gabi. Bom, então, antes de eu falar das 5 etapas, eu vou falar rapidamente aqui que o nosso projeto foi aprovado via edital público, né, numa categoria patrimônio cultural, material e imaterial. A ideia era a gente fazer um trabalho de salvaguarda do acervo da Comissão da Verdade. Nós trabalhamos em 3 frentes bem específicas, né, a equipe principal... Gabi, Kim, Flávia e Cláudia, nós nos dividimos, então, parte da equipe trabalhou com a história oral, parte da equipe foi para o acervo, para lidar com os documentos que estavam nas caixas, lá no arquivo público, e todos nós trabalhamos nas atividades educativas. Pode passar, Gabi. E tudo começou, na verdade, quando a gente já tinha o nosso lugar de memória formado, mas algumas pessoas estavam tentando buscar documentos no arquivo público e descobriram falhas, né? A gente descobriu que, por exemplo, a Secretaria Executiva da Comissão da Verdade não tinha organizado a documentação, não tinha feito a história do processo, ou seja, não tinha registrado a história do processo de elaboração do relatório da comissão, então nós não temos nenhuma foto de nenhuma reunião do processo de construção do relatório da Comissão da Verdade, para além de coisas mais complicadas, por exemplo, nós não tínhamos nenhum documento de uma audiência pública que aconteceu em Foz do Iguaçu, nenhum documento da audiência pública de Cascavel, então, assim, uma série de problemas, e aí o Lume tomou a frente para resolver esse problema, né, que é um problema de todos, é um problema da nossa sociedade, né, por se a gente falar de política de memória, é um problema da falta de política de memória, então o Lume assumiu isso. Mas antes de eu falar do inventário, então eu acho que é importante fazer um pouco esse histórico, né, para vocês aqui, mas para o público que vai assistir o nosso curso. Tudo começa em 2012 com a criação do Fórum Paranaense Memória, Verdade e Justiça, feito por algumas pessoas sensíveis ao tema, alguns ex-presos políticos, funcionários da Universidade Federal do Paraná. O reitor da Universidade Federal do Paraná, também sensível ao tema, doutor Olímpio de Sá Souto-Maior Neto, que é procurador do Ministério Público do Estado do Paraná, a professora Vera Caran, do curso de Direito da Universidade Federal do Paraná. Então, nós temos foto de algumas reuniões, o pessoal se organizando e pensando assim, o presídio do AU vai ser reformado, vai se transformar no Centro Judiciário de Curitiba, e nós devemos transformar aquele espaço, aquele prédio histórico, também num lugar de memória. Nesse meio tempo, o Brasil se organiza para a criação da Comissão Nacional da Verdade, então os estados também entram nessa onda, né, e a Comissão Estadual da Verdade, ela deriva, então, desses 2 movimentos, tanto da criação do fórum, que já tinha um terreno fértil ali para se criar a comissão, e a demanda nacional, que reflete na demanda estadual, e se cria, então, é instituída pela Lei Estadual 17.362, de novembro de 2012, a criação da Comissão Estadual da Verdade, Tereza Urban. A partir da entrega do relatório, que é essa foto que nós temos aqui no vídeo, o primeiro relatório foi entregue em 2014, ele foi feito muitas pressas, porque havia um prazo estipulado pelo governo federal, né, então esse relatório foi levado ao governo federal, mas ele não tem sumário, é uma versão muito rara, hoje em dia tem um exemplar no Lume, mas
as versões dele praticamente desapareceram, porque ele não era o relatório final, né? Então, a gente precisou de mais 3 anos para conseguir entregar em 2017 a versão final, que é essa segunda foto, aí sim, né, diagramada, organizada, com sumário. Na medida que entregamos o relatório da Comissão Estadual da Verdade, a comissão se extinguiria, né? Então, o grupo se apressou para criar um comitê permanente. Essa é a história de criação do SEMVEG, que é o Comitê Estadual Memória, Verdade e Justiça, que trabalha muito, né? Eu sou testemunha, eu integro o comitê, e desde 2017 nós trabalhamos todos os dias, e das 59 recomendações, a gente só conseguiu mexer em 3, por enquanto. Então, assim, é muito pouco, o trabalho é muito difícil, tudo é muito complicado para se mexer nesse tema, no Brasil, no Paraná, né, mas a gente também tem muito orgulho. Uma das recomendações era a criação do LUME, Lugar de Memória, então a gente conseguiu abrir esse espaço. A equipe começou com uma pessoa, com 2 pessoas, hoje nós somos uma equipe de 3 pessoas, mais os voluntários que se aproximam, né. Rapidamente, assim, né, para ficar o registro, o LUME, ele só foi possível a partir da articulação entre 6 instituições, que são Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria de Justiça, Secretaria de Educação e o Comitê Estadual Memória, Verdade e Justiça. O LUME é a sobreposição de 2 patrimônios difíceis, já foi manicômio, Hospício Nossa Senhora da Luz, já foi o presídio, né, do AU, Penitenciário Estadual, e hoje, então, é o Centro Judiciário de Curitiba, e temos 2 salas para trabalhar com o tema da memória, da promoção dos direitos humanos, e o nosso principal objetivo é a educação. Algumas imagens da sala. E aí agora eu passo a explicar para vocês que por isso que o inventário participativo é a 5ª etapa, né? Porque nós estamos num caminhar para organizar a casa, tentar refletir, né? E sensibilizar cada vez mais pessoas sobre os perigos da ditadura, mas também poder trabalhar com a ideia da importância das políticas institucionais de memória, né? No caso do Paraná, nós tivemos uma falha muito grande nessa política institucional da memória, né? A gente não teve uma preocupação em ter profissionais especialistas nem dentro da comissão, né? As pessoas eram voluntárias, então não teve contratação de pessoal para trabalhar com essa elaboração do relatório. E quando nós identificamos os problemas com o acervo da Comissão da Verdade no arquivo público, nós também descobrimos que no arquivo público não haviam arquivistas nem historiadores. Então, nós estávamos diante de um cenário muito dramático, né? E a partir do nosso trabalho, das nossas conversas, das nossas reuniões e até do movimento que o próprio inventário teve dentro do Estado do Paraná, hoje o Poder Executivo contratou arquivista e historiadores para o arquivo público. E é interessante pensar que a partir do nosso trabalho de organização desse acervo lá no arquivo público, o próprio arquivo usa o nosso inventário como um estudo de caso para repensar as metodologias, para repensar a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Pensar como que eles vão lidar com os dados sensíveis de alguns fundos documentais e também, para nossa surpresa e satisfação, convidou a equipe para que a gente possa fazer parte do Fundo Documental Oficial do Estado do Paraná. Então, o nosso inventário vai fazer parte da coleção do arquivo público. Bom, essas informações aqui você pode passar, Gabi, aqui eu quero falar que são os exemplos do nosso trabalho de história oral, que aí eu acho que fica bem explicativo, né? Então, assim, quando a equipe vai para o arquivo público e identifica que nós temos, por exemplo, 100 cópias da mesma ata de 2014, por exemplo,
mas nós não temos nenhuma cópia de nenhuma ata de 2015, a gente começa a entender que os problemas são muito graves, né? Então, a gente tem que localizar essa documentação que falta, que inclusive já é motivo para um segundo projeto, né? Mas a gente também tem que dar conta de compreender, a partir das narrativas, o que a gente não conseguiu entender olhando apenas para os documentos, né? Então, ali, olhando para o documento, eu percebo uma falta. Conversando com as pessoas, eu vou entender o motivo da falta. E aí a gente tem que cruzar esses dados para entregar para a sociedade uma explicação, por que esse acervo está tão falho, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, um dado, a partir da entrevista com o coordenador do Fórum Paranaense Memória, Verdade e Justiça do Paraná, que indagou a pessoa responsável pela documentação da comissão, da audiência pública que aconteceu em Cascavel, e a pessoa se negou a entregar os arquivos, né? Então, a gente está agora vendo como que a gente vai novamente entrar em contato com a instituição para conseguir resgatar essa documentação, se é que ela existe. O próximo exemplo com o coordenador da Comissão da Verdade, que nós entrevistamos, e eu achei fantástica essa entrevista, porque o doutor Olímpio, ele conseguiu mostrar para nós qual era a origem da sensibilidade ao tema, né? Então, ele contou aqui que ele estudava no Colégio Estadual do Paraná, no período da ditadura, e que a maioria dos professores falava muito bem da ditadura, e que tinha desenvolvimento e progresso, mas que o professor de filosofia conseguia, com muito cuidado, né, praticamente pisando em ovos, mas levar a uma reflexão e problematizar aquele momento, identificar uma realidade que os alunos não conseguiriam ver sozinhos, se não fosse o papel do professor. Então, assim, é o papel da educação, e aí eu acho que tem tudo a ver, inclusive, com o trabalho que vocês fazem, né, nos seus trabalhos, nos seus respectivos lugares de trabalho, mas que o Inventário também tenta fazer em parceria com o Lume, que é contar essa história e tentar sensibilizar cada vez mais pessoas sobre os perigos dos governos autoritários, né? Na sequência, nós temos o exemplo 3, que é da coordenadora do Comitê Estadual Memória, Verdade e Justiça, a doutora Ivete. Então, ela vai falar sobre a falta de financiamento. Ela foi entregar o nosso relatório da Comissão da Verdade do Estado do Paraná para a presidente Dilma, e ela não teve suas despesas pagas. Ela teve acesso a um documento imenso da história do Paraná, fora do Paraná, que era um documento, não vou lembrar aqui exatamente quantas cópias, mas era uma coisa muito grande, do tipo 500 cópias. Ela pediu dinheiro para o Xerox, para fazer as cópias, e o Poder Executivo do Estado do Paraná negou, né? Então, assim, como que você escreve um relatório da Comissão da Verdade se você não tem dinheiro para as cópias de um documento que está fora do Estado? Ali a gente já percebe que tem uma coisa muito errada, né? E a outra questão, ela vai falar sobre as provas de que a ditadura do Paraná não foi branda. Então, por exemplo, a gente já sabia, antes de escrever o relatório da Comissão da Verdade do Paraná, sobre os voos da morte, mas a gente não sabia que eles aconteciam nas Cataratas do Iguaçu. E depois desse depoimento aqui, né, das irmãs Fortes, que é a Beatriz e a Elizabeth, que inclusive virou um filme, né, brasileiro sobre a ditadura, chamado Entre Linhas, mas depois desses depoimentos aqui sobre os voos da morte, a gente também ouviu a pesquisadora Maria Lúcia Brant, que na sua tese de doutorado escreve sobre a ditadura no estado do Paraná e a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, e quando ela entrevista os indígenas revelam que as cataratas do Itaipu também são o cemitério deles, porque o local onde hoje está construído aquele hotel famoso, Hotel Cataratas, em frente às cataratas, que é todo cor-de-rosa, ali ficava uma aldeia indígena, Guarani,
e sobreviventes da chacina, do genocídio, eles deram depoimento para Maria Lúcia Brandt, contando que as vítimas daquele movimento ali estão todas ali nas cataratas, né? Então, que as cataratas precisam ser reconhecidas como um lugar de memória, de morte, de terror, de violência de Estado. E aí a gente fica pensando, né, nesse mapeamento dos lugares de memória no Paraná, e, na medida do possível, a gente precisa destacar que as cataratas não são só um lugar deslumbrante, maravilhoso, festivo, né, mas também um lugar de memória triste e sombrio, e isso ainda não é reconhecido. Aí, um terceiro exemplo da doutora Ivete, que eu acho que também dialoga aqui com o que vocês trouxeram sobre a nossa dúvida, né, de que espaço que a gente, nos nossos lugares de memória, qual é o espaço que a gente dá aos torturadores, aos violadores, né, mas o único depoimento que foi ouvido de um torturador em Foz do Iguaçu, para a doutora Ivete, segundo o relato dela, foi muito dramático, porque esse homem participou do genocídio de 5 vítimas, né, que são as vítimas que o Aloysio Palmar escreveu o livro Onde Vocês Enterraram os Nossos Mortos, e que ele participou e recebeu um telefonema do próprio presidente do Brasil na época para completar aquele crime, e, enfim, fez o relato, eles desligaram os aparelhos eletrônicos que estavam gravando, e aí, ao final, um pouco antes de ir embora, a doutora Ivete perguntou, e o que o senhor faz hoje? E ele riu de forma debochada, né, segundo a entrevista com a doutora Ivete, e ele respondeu, eu faço o mesmo que eu fazia antes. Então, é sobre esses detalhes que o nosso trabalho se debruça, né? É um inventário participativo, porque ele traz novas informações, ele tem novos atores, novos participantes, e a gente consegue completar algumas narrativas que nós antes não tínhamos. Na sequência, pode passar, Gabi, por favor. Os resultados eu já tinha adiantado um pouco para vocês, né? Nós estamos trabalhando com preservação, organização do acervo, a gente ressignificou, inclusive, algumas questões dentro do próprio arquivo público, então essa equipe que está lá hoje é uma grande parceira, uma equipe que nos recebe muito bem, que está trabalhando para poder arrumar, consertar aquilo que foi feito em outras gestões e que foi um problema, né? A gente saber que o arquivo público não tinha feito um inventário da documentação ao longo de muitos anos, né? E aí a gente entendeu que era um problema também da gestão do Poder Executivo, que não contratava pessoas profissionais. Então, a gente tem esse conhecimento de histórias inéditas e nunca antes documentadas, a ampliação do acesso à produção e circulação da memória, porque o nosso projeto tem um canal aberto com toda a sociedade, então a gente já recebeu novos documentos do presídio do AU, cartas de amor trocadas entre namorados, a gente recebeu um convite de noivado do Gerson, que foi ex-preso político, né, então a mulher dele guardou o convitinho de noivado. Quem organizava esses encontros românticos era a irmã Araújo, que também é uma personagem super importante da época, que fazia esse diálogo, protegia os ex-presos políticos, né? E o uso dessas perspectivas participativas tem contribuído muito, e eu acho que é o grande diferencial do nosso trabalho nesse momento. E, ao final, a gente realmente faz a constatação, o Estado não cumpriu plenamente o seu papel de proteger a memória, né? Os impactos, então, que a gente está na reta final, até a metade do ano a gente entrega o inventário impresso e virtual, né? Nós teremos um catálogo resumido físico, nós temos publicações e estamos divulgando materiais gráficos.
Promovemos cursos, oficinas, palestras, formação e materiais pedagógicos sobre a memória, e um impacto em políticas públicas e reflexões internas dentro das instituições, porque toda vez que a gente faz um evento, a gente chama Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Secretaria de Justiça, Secretaria da Educação e os integrantes do comitê. A intenção sempre foi integrar a pesquisa e a incidência, né, esse impacto social, atuar em diferentes instituições, e, para nossa surpresa, nós fomos convidados a apresentar o nosso projeto na Guatemala, na Colômbia e na Venezuela. Legal. E aí nós não temos... a gente chega à conclusão, ao final do trabalho, que sem dados nós não temos políticas públicas precisam estar no orçamento público, né? Políticas públicas de memória também precisam ter orçamento, e o que não se registra simplesmente não existe. Então, eu encerro aqui a apresentação do nosso trabalho, e agora a gente parte para a última etapa aqui do nosso curso, né? Com uma roda de questões. Não sei se alguém gostaria de começar, eu tenho as minhas questões anotadas aqui, mas posso passar, a gente pode fazer na mesma sequência da apresentação. Professora Samantha. Não, você pode começar, já que você tem questões, eu fui anotando aqui. Então, tá bem, eu vou... Então, a gente faz as questões e depois cada um responde. Tá ótimo. Bom, então, a pergunta para a professora Samantha, deixa eu só perguntar. Gabi, você tem questões também? Tem? Já te mandei as minhas, Cláudia, então... aquelas, tá bom. Ok, bom, então tá. Bom, para a professora Samantha, então, gostaria que a professora explicasse um pouco sobre se vocês já têm um cronograma das atividades, pensando na criação do memorial da Casa da Morte, e se essa equipe multidisciplinar que você falou que dentro da universidade vocês estão trabalhando com outros laboratórios, outros setores, né, outros institutos, se vocês já pensaram no plano museológico. E aí eu tinha anotado, e você falou rapidamente também sobre... Eu fiquei muito curiosa, se vocês estão ouvindo os vizinhos. Aí você comentou, né, que vocês estão ouvindo, e aí eu também fiquei curiosa sobre o que eles falam, se eles sabiam que ali funcionava um lugar de tortura, ou se o pessoal era muito desavisado. E para o professor Ruth, eu gostaria que o professor pudesse discorrer mais um pouquinho sobre essa ideia de provocação artística nesse trabalho no Museu da Imigração, diante do trabalho da artista, das entrevistas, né, e dos dados interativos, se vocês estão pensando essa proposta educativa como um trabalho decolonial, e como que é essa novidade? Porque a gente sabe que os museus ainda resistem, ainda têm um formato muito tradicional, né? Você vai fazer as perguntas da Gabi também, ou... Acho que, não, eu e a Gabi, a gente já tinha juntado, é isso, né, Gabi? Pronto, então são essas questões. Posso começar. A gente tinha um cronograma original, porque a gente achou que a casa já estaria liberada, né? Então, como a casa ainda está nessa questão judicial, do último, né? Sempre é um último recurso, mas agora parece que de fato é o último recurso. A gente está nessa espera para ver o que vai ser possível trabalhar, né? Porque ele, de fato, enfim, como todos nós torcemos, ele tendo que liberar a casa, a gente acredita que ainda tem um tempo, né, de saída, já é uma pessoa, enfim, de uma idade mais velha. Então, acho que também tem aí um prazo, não é imediata a desocupação da casa, né? Então, é entrar também e ver as condições físicas dessa casa, a questão até de segurança para receber
pessoas, né? Então, isso tem a parceria da Prefeitura de Petrópolis e também aqui da arquitetura da UF, né? De ver, porque, assim, nós não entramos na casa ainda, né? Nem o Ministério, então a gente não tem a menor noção de como está a casa e de como a casa vai ser entregue. Isso é um outro ponto. A casa ela tem um terreno grande atrás, onde tem uma piscina, onde tem também uma vegetação, uma mata, uma encosta atrás, né? Então, tem toda ainda uma questão de segurança que vai precisar ser avaliada. Mas a ideia é a casa abrir quase que imediatamente, né? Ela não ficar fechada esperando uma exposição, esperando um plano, seguindo mais ou menos o passo do que a gente viu nos outros países, né? A própria ESMA, na Argentina, que quando abriu, ela ainda, você não podia nem tirar foto, né? Porque ela era um plano, era prova judicial no processo, na mega causa da ESMA. Então, hoje ela já tem uma outra, né, cara diferente daquela de 10, 20 anos atrás, né? Mas a ideia é que ela abre imediatamente. Então, o cronograma, a gente está fazendo cronograma do que é possível, os cursos, as publicações, os eventos, o levantamento também das vítimas, então, as entrevistas, isso tudo é o que a gente está fazendo. Nem o plano museológico, né, foi pensado porque é isso, a gente não sabe nem que tipo de... A gente tem uma planta da casa, né, que é a planta feita pela Inês e feita pelas comissões, e a gente não sabe muito hoje de como está. Então, é necessário entrar. A gente tem um recurso já do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania para contratar um museólogo para fazer esse projeto, né? Então, vai passar também por profissionais da área que, enfim, a gente vai contratar e vai ser aberto também para que as pessoas, a princípio, a ideia é que ele seja aberto para que as pessoas se candidatem, mandem as suas propostas e a gente possa, junto com o Ministério, fazer a contratação, né, de quem vai fazer esse projeto, e, no mais, a gente está tentando recursos e captando recursos ali e aqui, né, emendas, essa coisa toda, né, tentando garantir, ano eleitoral, a gente sabe que a situação é diferente, né, mas para o futuro do memorial. Com relação aos vizinhos, quando a casa foi usada, a gente tinha muito poucos vizinhos ali, muito poucos. Então, a gente tem uma vizinha que a gente vai até entrevistar agora, que ela lembra da casa, né? Ela era amiga da família Loders, lembra, era mais jovem, claro, mas ela... o que falaram para a família dela é que ali tinha algo a ver com a Transamazônica, que é o que fala do Loders também, né? A fala dele era essa, e foi o que eles disseram para os vizinhos. Então, que era um local de pensar o projeto da Transamazônica, essa coisa toda. Então, ela tem memória da circulação de militares, deles terem construído uma espécie de uma torre, não chega a ser uma torre, né, para ficar ali de sentinela, a circulação, mas ela não viu vítimas, não viu nada disso, né? No que a gente já fez uma conversa prévia com ela. Abaixo da cancela tem outros moradores que também eram muito jovens e que a gente agora está mapeando para ver se eles têm recordação de subida de carros de militares ou de muitos carros, isso tudo, né? Então, mas os demais moradores que estão ali não são moradores da época da casa. Então, algumas casas são recentes, mas eles convivem com essa memória, né? Convivem com as manifestações na porta, convivem com a disputa do que vai ser esse memorial, eles estão convivendo ali, né? Alguns a favor, outros contra. Isso tudo que a gente... Por isso, a gente tem interesse em fazer essa audiência pública também com os vizinhos. Não são muitos, não devem ter nem 10 casas, para vocês terem uma ideia. Então, é muito silencioso, é uma área muito silenciosa, como eu falei no início, é uma rua sem saída, é uma rua muito tranquila, né? Que devia ser mais tranquila ainda nos anos 70.
com menos moradias, por isso a casa também foi escolhida, né? Essa ideia do afastamento, poucas casas ao redor, uma mata, uma vegetação nativa atrás, então você tem, né, a família Loders tinha 2 casas, né, essa casa é a casa onde de fato ela morava, essa casa que eles cederam, e a casa que fica no final da rua. Então, e é também contar a história alemã, né? Porque o Ricardo Loders, que é o projetor, né? O originário da casa, né? Tem sobre ele algumas suspeitas e acusações de espionagem nazista. Então, são as histórias que vão, né? História do Brasil republicano, que vão se cruzando ali na casa. Mas agora a nossa torcida é que, de fato, a justiça deu um parecer, né? Um ponto final dessa... E o reconhecimento, né, da importância da criação de um memorial, né, o primeiro memorial federal, um memorial que responde a demandas da sociedade brasileira e que tem essa particularidade, né, de ser um espaço de extermínio. A Inês sobrevive porque ela negocia sua saída com a ideia de que ela vai ser uma pessoa infiltrada nas esquerdas, e ela acaba, junto com seu advogado, eles acabam tendo uma ideia fantástica de que ela tinha um mandado de prisão, né, quando ela é libertada pelos militares, e ela escreve um testemunho de próprio punho, isso vai para o Ministério do Exército, entregue pelo seu advogado, que era o Sussequinde, dizendo, olha, se alguma coisa acontecer com ela, isso vai ser posto publicamente, e ela se entrega, e ela fica 9 anos presa. Então, a ideia dela ficar presa era uma ideia também dela estar em segurança. E aí, quando ela sai, ela faz a denúncia. E muita gente recebeu aquela denúncia com suspeição, né? Porque era muito chocante. A ideia de você ter um espaço, né, para onde as pessoas foram para morrer. E a desconfiança, né, dela ser a única sobrevivente. Isso também, contar a história da Inês é importante nesses espaços, né? De como que ela, dessa suspeição, vira uma testemunha super importante e de denúncia, identificação e nome, né, do dono da casa, codinome dos militares, que hoje já são identificados. Há processos contra eles na justiça, né? A gente vê hoje o caso do não reconhecimento da anistia né, discussão do não reconhecimento da anistia para crimes de desaparecimento político, liderado pelo Flávio Dino. Então, onde a casa vai ter, né, um papel central, porque as pessoas que passaram ali não são mortas, elas são desaparecidas. Então, esse ponto. Fora isso, ter projetos de investigação, né, pelo próprio caráter sigiloso e clandestino da casa, se sabe muito pouco, né? Então, ir cruzando. Então, um dos projetos também futuros é que a gente tenha linhas de financiamento de pesquisas específicas sobre a casa, que para, enfim, convocar pesquisadores a se debruçarem sobre esse tema. Muito interessante. Eu vou aproveitar e fazer também, não sei se são perguntas que você possa responder, mas assim, você citou que tem 5 situações no IPHAN para tombamento semelhantes, né, do mesmo tipo. Eu tive uma experiência de acompanhar o início das demandas sobre tombamento quilombola, de comunidades quilombolas no IPHAN, e a experiência foi uma experiência muito ruim, porque cada caso que era apresentado era avaliado pela sua singularidade. E o fato daquelas comunidades não serem vistas em conjunto, né, não permitiu ou favoreceu que os técnicos na época não aderissem à ideia de que ali você tinha um patrimônio de caráter diferente, né? Então, a cada processo eles faziam aquela avaliação, uma avaliação mais convencional, e aquela situação não era contemplada. Então, eu queria saber se hoje esses movimentos de tombamento junto ao IPHAN estão se reunindo para caracterizar um tipo, né, de patrimônio, né, de forma a permitir que o IPHAN veja esses tombamentos como uma coisa, como um conjunto, né, que faz sentido pelo conjunto e não pela avaliação individualizada e separada de cada caso.
Acho que esse é um tópico bem interessante, isso tem tudo a ver com o nosso tema aqui, que é política de memória, né? Então, se cada caso é apresentado isoladamente, eles são retirados de uma noção de política de memória, e se eles se apresentam junto, isso favorece fazer uma reflexão sobre política de memória. E a outra coisa que eu fiquei curioso é sobre o destino que vocês estão imaginando para o espaço, que é a manutenção do espaço no seu valor arqueológico, então mais bruto, né, mais intocado, ou o espaço transformado em museu, em espaço expositivo, né, espaço museográfico. Fiquei um pouco pensando nisso, a discussão sobre um modelo que está sendo imaginado por DOI-CODE atualmente, aquilo que foi o Memorial da Resistência, né, aquela intervenção mais intensa, né? Então, estava querendo também ouvir um pouco você sobre isso, essas duas questões. Obrigado. Não, os tombamentos não foram pensados de forma conjunta, eles têm temporalidades diferentes, a entrada, né, não foi pensada desse tipo. A gente até foi olhar aqui, era o DOPS de Minas, o Dopinho, a Casa da Morte, o DOI-CODE do Rio, o de Brasília, que foram pensados com projetos diferentes, né? Eu acho que agora a gente está mais animado por conta do tombamento do DOPS, que foi final do ano passado, que foi o primeiro, né, tombamento nesse sentido. Agora, claro que dá receio, porque o DOPS do Rio, da Rua da Relação, tem um conjunto arquitetônico, ele não é tombado apenas pela questão da história, né, do que se passou ali, ele foi tombado também dentro do conjunto arquitetônico, do prédio, enfim, das reformas do Rio de Janeiro daquele período, então se entendeu a partir dali. O que é muito diferente do que é a casa, o Dopinho, né, o DOI-CODE do Rio menos, porque tem a fachada histórica ali, né, ele já tem parte de um tombamento, infelizmente o DOI-CODE do Rio passou por reformas recentemente, e mesmo com esse processo em curso, né, onde funcionou o DOI-CODE dentro do batalhão da PE, mas a gente ainda, embora a gente tenha uma rede, né, de lugares de memória, uma rede de pesquisadores, eu vou conversar se a gente não pode articular de alguma forma, ouvindo, né, a experiência de vocês com relação aos quilombolas, aos quilombos, como a gente pode fazer isso, né, aproveitar também essa abertura dentro do IPHAN. Sobre o modelo, é o que a gente vai ver, a ideia, porque, a princípio, como vai entrar arqueologia e antropologia forense, as mudanças vão ser muito poucas, vão ser pensadas mais para a abertura dessa casa e, a partir dali, ver a entrega da casa, né? Isso eu tenho a minha opinião, eu mexeria o menos possível, sem grandes intervenções, como foi feito no Memorial da Resistência, que também foi numa época, né, onde a gente não tinha esse debate que a gente tem hoje. Eles hoje estão prestes a inaugurar uma outra exposição permanente, acho que em agosto essa exposição deve sair, mas eu acredito que deve seguir mais as experiências do que a gente viu no Cone Sul, em termos de manter o imóvel o mais próximo possível, principalmente a princípio, né, com essas pesquisas que vão ser necessárias. Como eu disse, a parte de trás da casa é um quintal enorme, com ida para a mata, então vai ter que ser pensado com muito cuidado, né, do que vai ser feito ali, e ver como ele vai entregar o imóvel. Eu acho que esse também é o ponto, né? Ele já fez algumas reformas na casa, né? Então, que a gente já sabe da planta original, porque a gente vê hoje, a casa já sofreu muitas reformas. Então, é ver como é que a gente vai entrar ali, em conversa também com a própria museóloga, que vai traçar, né, o plano, e com a construção, né, do consenso, mas, é claro, o dissenso vai estar sempre ali, né? A experiência de lugares de memória da ditadura, eu acho que é a mesma de quilombolas indígenas, o dissenso está presente em todas, né? Tem sempre um grupo que não está satisfeito com o que é montado ali, e a gente vai ter que conviver com isso, né? Do que vai ser feito a partir de então. Agora, eu queria, depois eu vou te perguntar
Vou aproveitar agora, que senão vou acabar esquecendo. Eu sei que eu acompanhei seu trabalho, né, com a questão dos quilombolas e tal, e dos quilombos, e eu estudei durante muito tempo o Joel Rufino dos Santos, que foi diretor do Museu da Cidade, aqui do Rio, e ele tem uma fala que ele foi procurado pelos moradores do Morro do Salgueiro, aqui no Rio, como sendo uma área quilombola, da memória de quilombos, e eu não achei nada, então fiquei um pouco curiosa se nas suas pesquisas a parte ali do Salgueiro apareceu, e conversei com a Daniela Iabeta, né, com outras pessoas do próprio Laboy, e a gente não achou nada. E eu vi um pouco mais dessa experiência em série, né, essa reflexão conjunta com relação aos quilombos. Não, que ótimo, eu não conheço essa história, não tinha nenhum registro disso. Agora, é muito interessante a ideia de quilombos, porque como a ideia de quilombos hoje, a apropriação da noção de quilombos não tem nada a ver com a realidade jurídica dela, na verdade ela inverte o sentido jurídico que ela tinha, né, durante a colônia e o império, e como isso acontece 100 anos depois que ela tem um intervalo de 100 anos quase exatos, né, entre a efetividade jurídica e depois, né, e voltar a ter efetividade jurídica só com o sinal invertido, nesses 100 anos muita coisa aconteceu com o conceito. Então, houve uma grande produção social em torno da noção de quilombos, né? E é meio incontrolável hoje a gente tentar, vamos dizer assim, normatizar completamente os usos sociais do conceito. É claro que o conceito está circunscrito legalmente hoje às comunidades quilombolas, né? São comunidades, são territórios, terras de uso comum, né? Associações que assumem a propriedade desse território de uso comum. Então, tem um delimitador para isso, mas tem uma margem imensa de apropriações muito confusas, né, da noção de quilombo, que são igualmente legítimas, porque são comunidades que se pensam como resistentes, se pensam como herdeiras da escravidão, se pensam, né, como negras, né, só que provavelmente elas não querem ter o mesmo destino que aquela legislação está propondo para aquilo que nós estamos delimitando como comunidades quilombolas hoje, né? Então, essa ideia de uma associação única, um território de uso comum, e por aí vai, né? Então, isso é bem curioso, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar, por exemplo, com a ideia de escolas quilombolas, né? E é muito interessante, porque tem lugares que são de quilombo e as diretorias, os professores não conseguem conceber que aquela escola seja quilombola, enquanto que em Salvador, né, no meio da cidade, tem um monte de escola que se pensa como quilombola por causa do histórico metafórico, né, da metáfora de quilombos, que foi muito importante para aquela população, em termos artísticos, de música, né, e também de movimento social, porque tinha um pré-vestibular chamado pré-vestibular quilombo, então todo mundo, todas as diretoras de escola foram formadas naquele pré-vestibular, então ela fala, não, nossa escola é quilombola, né? Então tem essa, vamos dizer assim, essa apropriação muito rica do conceito, né, ao longo desses 100 anos, né, que vai acabar repercutindo ainda hoje em desacordos sobre o conceito. Agora, como não conheço essa demanda do Morro do Salgueiro, fico muito curioso, não sei se é esse o caso, ou se eles de fato estavam apontando um vínculo concreto com um determinado quilombo, né? Então, depois, se você puder me passar alguma referência, eu agradeço. Assim, eu acho bem interessante essas situações. Tentando responder agora a Cláudia, a questão da arte, né? Eu acho que teve uma função muito interessante. Eu acabei falando só da parte relativa à mobilidade indígena, mas o nosso módulo falava também de deslocamentos negros, né? E nesse caso dos deslocamentos negros, a gente trabalhou com 2 eixos narrativos, né? Que foram dos quilombos,
existentes na cidade, no estado de São Paulo, né? E também na política urbana, né? Na política negra urbana de São Paulo, né? Então, uma certa apreensão da cidade pelos movimentos negros, que foram muito importantes em São Paulo, né? E nesse caso, a gente teve a participação tanto de material documental, né, quanto do material artístico produzido pelo Marcelo de Salete, naquele quadrinho, né, naqueles quadrinhos sobre Angola Janga, né? Então, parte do material que ocupa o espaço do módulo são os originais do Marcelo de Salete, que foram cedidos ao Museu da Imigração, para compor esse conjunto que fica ao lado, portanto, né, dos trabalhos da Adriane Cariú. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque, de certa forma, a arte aqui, o produto artístico aqui vai exercer várias funções, né? Acho que uma delas é substituir uma memória que não tem materialidade, né? Então, assim, acabar realizando de forma material uma memória que foi tão expropriada que hoje você não tem vamos dizer assim, aquele trato de história familiar que fez o depósito dos objetos, né? Como as famílias italianas e outras de São Paulo, né? Então, tem uma imaterialidade que acaba sendo coberta pelo produto artístico, né? Então, realizando um pouco uma imaginação por outras vias, né? Agora, tem uma outra coisa também que vamos dizer assim, provocar nossa imaginação também, não é só documentar, como não é uma simples substituição dos objetos, mas é também uma provocação à sensibilidade das pessoas que visitam aquele espaço, né? Então, a ideia é dialogar com o problema, e ser sensibilizado pelo problema, poder acionar a sua imaginação para pensar naquela noção do deslocamento indígena, do deslocamento negro, né? E a arte, eu acho que é uma linguagem fundamental para fazer essas grandes conexões, né? Para ligar de forma bastante livre espaços e tempos diferentes, né? Então, acho que essa é um papel importante dessas peças artísticas num museu que se pretende um museu que é histórico, que é sociológico, né? Então, tem um sentido de documental, mas eu acho que o produto artístico tem uma capacidade de provocação da imaginação e da sensibilidade que acaba sendo muito importante também nesse processo de construção da ideia, de desconstrução do conceito, né? De ampliação da perspectiva do visitante. Isso. Muito bem. Muito obrigada, pessoal. Mais alguma questão, mais algum comentário? Cláudio, eu tenho. Essa documentação toda que você citou, ela vai ficar disponível? Como é que vocês estão pensando, né, nessa... Vai ficar online, digitalizado, ou vai ficar no Lume? Como é que vai ser o acesso? A gente vai disponibilizar digital, um documento que ficou muito grande, né? Gabi, você lembra? São 500 páginas, você lembra? De arquivo, sim, da catalogação dessas fontes que estão no arquivo público, né? Isso. E aí o inventário ele vai ser organizado dessa forma, com as entrevistas na íntegra e o trabalho da documentação do acervo lá no arquivo público. Aí, impresso, a gente vai lançar um catálogo menor, com fragmentos das entrevistas, né, e explicando um pouquinho o trabalho, né, a metodologia, enfim, o nosso trabalho e o impacto social e as atividades educativas que a gente conseguiu realizar também. E a ideia é a gente fazer o lançamento até agosto, que o
O projeto encerra agora, metade do ano, e a gente quer fazer o lançamento até agosto. Queria fazer também um comentário sobre sua apresentação, Cláudia, que é assim, eu acho o seu relato é sempre bem impressionante do ponto de vista de como esse trabalho, que é um trabalho de memória, e que, na verdade, nós deveríamos, voltando à expressão, né, deveríamos ver como parte de uma política de memória, dependeu muito do voluntarismo de determinados personagens, né? Eu acho que esse tema é um tema muito importante, porque muita coisa que hoje é vista como política, ela resulta do voluntarismo de funcionários ou do voluntarismo de colaboradores, né? Ainda que sejam assinadas pelo Estado. No final das contas, o produto acaba sendo um produto do Estado. E isso é uma matéria de reflexão que eu considero muito importante, né? Para existe todo o trabalho, obviamente, de resgate dessa memória, existe o trabalho de visibilização, né, mas eu acho que também faz falta um trabalho de reflexão sobre como o Estado se constitui por meio desses voluntarismos, né, sobre como a ação estatal se constitui por meio desses voluntarismos. Eu acho que isso está muito contemplado hoje na literatura de antropologia do Estado, quando a antropologia fala das margens do Estado, né? Ou seja, quando não é o núcleo do Estado, né? Aquilo que é o exercício do poder, o exercício da atividade, mas são as pontas, né? As margens do funcionamento, né? Em que as coisas estão misturadas entre o que é Estado e o que é privado, o que é Estado e o que é movimento social, né? O que é função pública e o que é voluntarismo político, né? Dos sujeitos. Eu acho que esse tema é um tema muito importante e me parece que essa história da memória, a história da memória da ditadura no Brasil está muito marcada por isso. A gente acabou de passar por um momento que estressou bastante essa observação, que foi o governo Bolsonaro, né, em que você teve um movimento muito drástico de destituição das políticas sociais, e, de fato, várias delas não foram completamente destituídas, porque os funcionários que trabalhavam nos órgãos, nos ministérios, funcionários históricos, funcionários de carreira, se recusaram a realizar o desmonte completo, né, porque eles percebiam que aquela ordem superior contrariava a missão que eles estavam desempenhando há anos ali naquela instituição. Então, acho que isso deu origem a várias ações de assédio, que depois foram registradas, né, pelo sindicato do IPEA, né, dos funcionários do IPEA, num livro extenso que é sobre esse tema. Então, eu acho que lá era, vamos dizer assim, era esse voluntarismo impedindo a destituição de uma política, mas no contexto que eu vejo muitas vezes você relatando, e de certa forma o que a Samantha também está falando agora, é uma política sendo construída, né, por esses sujeitos, né, por iniciativas que não são propriamente estatais, mas que acabam se transformando em estatais. Eu acho que esse tema é um tema importante, de valor político, né, e mais do que sociológico, antropológico, político também, para a gente apreender. Sim, a gente já fez um pouco esse debate de como as energias individuais acabaram sendo responsáveis por grandes feitos, grandes fatos e grandes movimentos dentro das instituições, né, e nesse processo todo. Inclusive, se a gente for pensar 2018, quando acontece a primeira inauguração do Lume, o Lume teve três momentos marcantes, né? A primeira inauguração foi em 2018, e foi naquele momento de eleição em que o Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil. A gente criou um lugar de memória nessa República de Curitiba, né? E não foi à toa que pediram para a gente não fotografar e não divulgar esse primeiro dia da inauguração, essa primeira inauguração. A segunda inauguração, que foi em 2020, período de pandemia, não se falou em ditadura.
Então, era como se o Lume fosse um lugar de memória, um museu que ia falar da elite branca, hétero-cristã do poder judiciário. Então, assim, teve uma maquiagem, né, que eu acho que isso também tem a ver com a percepção dos funcionários de que somente assim a gente conseguiria caminhar. Se não fosse daquele jeito, talvez a gente nem existiria hoje, né? E nesses últimos tempos, a gente tem sobrevivido, mesmo sabendo que o nosso governador do estado, Ratinho Júnior, não é uma pessoa sensível ao nosso tema. E como que a gente sobrevive? Porque tem pessoas que estão dentro das instituições, que nos apoiam e nos ajudam a pensar caminhos e estratégias de sobrevivência, assim como também tem outras pessoas que fazem o lado contrário, né? Tiraram uma exposição nossa do saguão sem dialogar. Então, temos unindo mundos divididos, temos aqui para poder pensar, né? Então, mas essa ideia da gente pensar como que algumas coisas acontecem a partir das energias individuais é sim um ponto super interessante para pensar as políticas, não só no campo da memória, né, mas em outras frentes também. Bom, ficamos aqui por 2 horas, né? Foi muito bom, muito produtivo. Eu acho que nós conseguimos cumprir o objetivo aqui da proposta do curso, né? A gente tem muitos pontos em comum. Foi muito bom saber mais do projeto de vocês, Samantha, professora Ruth também. Foi muito bom saber mais sobre a curadoria participativa. Nós estamos nos encaminhando para o final. Eu vou dar a palavra para cada um de vocês novamente, para considerações finais, para uma despedida, e na sequência a gente encerra o nosso curso. Samantha? Bom, quero mais uma vez agradecer, Cláudia, pela ideia, né, de nos reunir aqui e a gente poder ficar esse tempo, né, falando dos projetos, ouvindo, porque eu acho que são temas que acabam se interligando de alguma forma dentro desses chamados hoje temas sensíveis, né, de como romper estigmas, construir, discutir uma memória brasileira em museus e memoriais, né, que de fato contemple, enfim, o maior número possível de pessoas e da própria história do Brasil. Eu espero que quando a gente volte a se falar, eu já tenha uma resposta definitiva da casa. Estamos vivendo nessa expectativa e que ela possa finalmente abrir e as pessoas possam visitar, conhecer, e que o futuro projeto dê conta de contar essa história, né, traumática, que envolve tantas pessoas, envolve traumas, medos, também envolve, enfim, heroísmos, sem romantizar, né, mas envolve, enfim, uma luta também por um outro país que se estende até os dias de hoje. Então, obrigada mais uma vez. Finalmente pude conhecer, eu acho que a Ruth a gente ainda não tinha se conhecido pessoalmente, eu ouço lá do Laboy, né, e conheço os trabalhos, e de ouvir também esses trabalhos aí. Obrigada, gente. Professora Ruth? Bom, eu também só quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Não sou especialista em museus, né, mas sou um frequentador do tema por diferentes razões, né, tanto porque os povos indígenas hoje estão cada vez mais investindo na direção dos museus, comunidades quilombolas também estão cada vez mais, né, a partir da saudosa ideia dos pontos de memória, né, os lugares, os pontos de cultura do Gil, né, que deram origem a várias instituições, associações, algumas delas também perseveraram, ganhando um pouco essa forma museu, né, não são exatamente museus, mas essa forma, né,
que acaba inspirando, né, e é muito interessante, né, que essa instituição colonial, construída com funções coloniais, hoje seja apropriada por essa população, né, para realizar exatamente o inverso do que o colonial realizava. Então, acho que essas inversões são muito interessantes, e esses eventos, né, do IBRAM, esses eventos que você vem promovendo, são um painel muito bonito dessa inversão, né, com que a instituição está sendo submetida de uma forma feliz, né, na medida em que a gente vai ampliando os espaços para fazer contato com a diversidade, fazer contato com o outro, né, e não só com aquilo que reafirma determinadas ideias muito sólidas de nação, de civilização, mas ideias que pluralizam isso. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês. Obrigada, foi um prazer. Gabi, tudo certo? Podemos